A graça e a paz, irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos orar agora? Senhor, obrigada por mais esse culto, por estarmos aqui, ter a oportunidade de juntos, como igreja, exaltar o Teu nome. Que mais que cantar louvores, adoração seja o nosso estilo de vida, sempre para adorar e exaltar unicamente, ó Pai, o Teu nome. Receba os nossos cânticos, os hinos, e que sejam tudo, cada ato do culto, ó Pai, para a Tua glória e somente para a Tua glória. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar e louvar esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele continua sendo bom em nossas vidas. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Ele continua sendo Deus na nossa vida, porque Ele é bom, e o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é dono das estrelas, Senhor dos mares,
que toda criação possa exaltar a presença dEle, que a nossa alma possa cantar ao Senhor, a Tua glória possa declarar quem Ele é sobre as nossas vidas. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins declaram que és santo. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és. De tua glória chegará toda a terra, sem Senhor para sempre. E sempre será. As mulheres cantam. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Os homens, grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Todos declarem, querubins. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins, serafins declaram que és santo. E a minha alma
Jesus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Ele se faz presente aqui nesse momento. Nós só queremos adorar o nome dEle. Amém? Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas. Caminho no deserto e luz na escuridão. Vamos louvar isso. Amém? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura
obrigada, Senhor, porque Tu és tudo isso em nossas vidas. E nós Te adoramos, ó Pai, Te louvamos na beleza da Tua santidade. Recebe, ó Pai, esse louvor, essa adoração que nós prestamos a Ti. E agora, Pai, alimenta os nossos corações para ouvir a Tua palavra, que ela tenha e faça morada em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada por isso e por esse momento diante da Tua presença. Nós Te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos reunidos mais uma vez para prestarmos cultos ao Senhor. Louvamos a Deus por tudo que aconteceu até aqui e pela sua presença, por esse encontro que nós estamos tendo no nosso culto ao Senhor da Igreja Batista Éden, em Cajazeiras. Desejamos que Deus fale ao teu coração, em nome de Jesus. Eu queria convidar você para ler comigo o Evangelho de João. Nós estamos falando já há alguns dias sobre os encontros de Jesus, né, com aquelas pessoas, e por que não esse encontro que nós estamos tendo com o Senhor Jesus Cristo, por meio dessa palavra, aprendendo lições, aprendendo a agir por fé, aprendendo a andar com Jesus a cada encontro. Então, eu te convido, nosso texto de hoje é João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao número 18. Que você esteja atento para ouvir essa sagrada palavra, a palavra do Senhor, a palavra que será lida, e que você esteja com o coração aberto para receber a palavra do Senhor no teu coração. Então, vamos ler juntos, a partir do verso de número 1, João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, está se referindo ao templo, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Verso número 4, então, diz: esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não tinha lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, o que já estás curado, não peques mais, porque não te suceda coisa pior. O verso 15 diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que havia o curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus
ainda mais procurava matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar por um instante? Querido Deus e Pai, aqui está a tua palavra. Lemos e queremos meditar sobre ela. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco. Estamos diante, não de uma palavra qualquer, não de um escrito qualquer, estamos diante da tua palavra. Há poder na tua palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Portanto, que o Senhor nos dê a condição de receber com zelo, com cuidado e colocar em prática aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. Traz iluminação, traz a direção, traz a manifestação do teu Santo Espírito nesta hora a todos que nos ouvem, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ora, queridos, estamos diante de um texto que fala que Jesus teve mais um encontro. Dessa feita, o encontro de Jesus com um paralítico no tanque de Betesda. O texto diz que Jesus foi a uma das celebrações dos judeus. Aqui não diz qual foi a celebração. Mas a verdade é que enquanto todos estavam voltados para as atrações do programa daquela festa, Jesus se deslocou para ir ao tanque de Betesda. O texto nos conta, como pano de fundo, que a maioria daquelas pessoas que estavam ali estavam na expectativa de ser curadas, mas a medicina da época não tinha conseguido resolver os seus problemas. E assim estavam uma multidão, esperançosos, porém com pouco resultado ou sem nenhum resultado. Pessoas que estavam tendo seus sonhos, vendo-os morrer, perdendo a expectativa de um futuro. E havia no imaginário popular daquela época a ideia de que as águas se moviam em certos momentos e em função da presença de anjos naquele lugar. E todo o povo cria que quando isso acontecia, era necessário descer sobre as águas, banhar-se naquele lugar para ser curado. Mas diante dessa multidão havia um pavilhão. Se foi necessário que o governo na época construísse em volta um pavilhão para reunir pessoas que vinham de diversos lugares, diversas direções. Por isso se chamara aquele lugar Betesda, que significa casa de misericórdia. Então Jesus vai ao encontro de um paralítico. E é sobre isso que nós vamos nos debruçar agora, meditar. A primeira coisa que quero chamar a sua atenção diante desse texto sagrado é que Jesus se interessa por pessoas. Ele ama pessoas. Ele ama você. Ele se interessa por você. João inicia o texto nos fazer entender a razão porque Jesus, ele não diz claramente no início, mas depois, nos debruçando um pouquinho mais, nós vamos entender por que Jesus deixou a festa. Ele já tinha dito que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então Jesus vai, movido por compaixão, ao encontro daqueles que estavam sofrendo naquele lugar. João fez questão de apontar que era grande o número de pessoas ali, e ele usa o texto jazia, ou seja, a ideia é prostrado, perto da morte. Algumas pessoas estavam ali durante dias, anos, algumas delas levavam leitos, não era cama no modelo que nós usamos hoje, mas talvez uma esteira, talvez alguma coisa que ele pudesse acomodar e esperar para banhar-se na expectativa de serem curados as suas enfermidades. Então, algumas pessoas estavam ali há tanto tempo
que aquele lugar tinha se tornado moradia para muitos. Ainda hoje, com todo o avanço da medicina, ainda percebemos um grande número de pessoas sem ter acesso à assistência de médicos. E naquela época, ainda mais. Mas Jesus foi àquele lugar. E aquele lugar se tornara especial por causa da presença de Jesus. E ali ele não pregou. O texto não cita que Jesus tenha feito algum texto, tenha tentado convencer algumas pessoas, mas apenas ele se aproximou, e em especial de um paralítico. Talvez ninguém tinha estado ali durante tanto tempo quanto aquele homem. Então Jesus vai ao paralítico. Nós não sabemos o nome dele, não sabemos sua origem. Sabe por quê? Porque quando nós sofremos, nós preferimos o anonimato do que a exposição. Inclusive, Provérbios, capítulo 13, verso 12, diz que a esperança adiada adoece o coração. Com base nesse texto, podemos concluir que aquele homem não apenas estava com o corpo enfermo, ele estava com a alma ferida, ele estava desfalecido por esperar tanto tempo por aquela situação. Então, podemos imaginar o porquê daquela realidade. O fazia sentir talvez a pior pessoa do mundo. Porque 38 anos é poder mais, espera. É tempo suficiente para uma pessoa perder a esperança. Tentar um outro caminho. Buscar uma outra alternativa. Mas não foi isso o que aconteceu. Ele estava padecendo. Fazendo um paralelo com esse período que o homem passou ali 38 anos, ali, vivendo numa desilusão. Um escritor, comentarista bíblico, Warren, ele diz que João fez questão de assinalar o tempo que aquele homem estava naquele lugar, 38 anos. E ele faz um paralelo, porque esse homem tipifica, ele representa um povo de Israel, que depois que saiu do Egito, vagou pelo deserto, procurando encontrar a terra prometida, mas no meio do caminho eles perderam o rumo, eles se distanciaram do propósito, muitos deles deram as costas para Deus. Então esse homem tipifica essa experiência, conforme registrada em Deuteronômio capítulo 2, verso 14. Nessa mesma linha de pensamento, Moisés, servo de Deus, declarou: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A ele ouvireis. Com essa palavra, Moisés estava predizendo, anunciando como profeta do Senhor, que haveria de nascer dentre os próprios judeus, dentro do seu próprio povo, um que deveria o povo dar ouvido. E esse tempo tinha chegado. Jesus sempre se deparou com uma multidão e percebeu pessoas sofrendo no meio dessas multidões. Tanto é que em Mateus, capítulo 23, o verso 37, Jesus trouxe um lamento diante do sofrimento de todo o povo. E assim está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pitainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Mas tu não quisestes. Isso não é apenas uma declaração, isso é uma denúncia. Porque tal como aqueles dias, ainda há muita gente hoje dando as costas para Deus. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor, não são capazes de
voltar-se para Deus, converter-se dos seus maus caminhos e firmar uma aliança com o Senhor. Eu não sei a sua dor, o seu sofrimento, mas de uma coisa eu posso lhe dizer: é tempo de se voltar para Deus, porque Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Aquele homem, à beira do tanque, representa sim uma multidão de pessoas que está perecendo, sem reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. João 3,16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É vontade de Deus que você não pereça, mas o texto diz: para que tenha vida eterna, para que alcanceis a vida eterna. Ainda falando de Warren, ele diz que João está apontando que o tempo da sequidão, o tempo do sofrimento do povo de Israel estava perto do fim, pois Jesus, o Messias, já havia chegado. O tempo da salvação estava se concretizando com a chegada de Jesus. Para que o povo desfrutasse das bênçãos do tempo messiânico, do tempo da salvação, bastava apenas uma coisa. Basta apenas uma coisa para que você desfrute de toda a bênção do Senhor para a tua vida. Como eles, que nós nos voltemos para Jesus. Que nós reconheçamos que Jesus é o único Filho de Deus, o Messias, o enviado, o prometido, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a bênção. E assim, por meio dele, por causa dele, por amor a ele, nos arrependamos dos nossos pecados, deixamos os nossos caminhos tortuosos e nos voltemos para o Senhor. Então Jesus se aproximou justamente no meio de um homem, no meio da multidão. Ou seja, havia muitas outras pessoas precisando de cura, mas Jesus foi até ele. Talvez porque ele era o mais antigo naquele lugar, talvez fosse a pessoa que estava ali mais enganada, eu não sei qual o motivo. Mas a verdade é, Jesus, ele costuma ter não um relacionamento no atacado, mas um relacionamento pessoal, íntimo, com cada um dos seus filhos, com cada um daqueles que o buscam. Então Jesus faz a pergunta para ele, uma pergunta crucial: queres ser curado? Se Jesus nesse momento fizesse essa pergunta para você, qual seria a tua resposta? Qual seria a resposta? O que aquele homem então respondeu? Essa pergunta de Jesus, aquele homem, foi feita porque ele de alguma forma nos representa. E a resposta é óbvia. Acredito que você diria: Senhor, eu quero ser curado. Inclusive, Jesus fez uma pergunta semelhante a esta. A um homem cego, conhecido como Bartimeu, filho de Alfeu, na cidade de Jericó. E quando Jesus fez essa pergunta para ele, ele não deu desculpas como este homem do Evangelho de João. Ele simplesmente disse em alto bom som: Senhor, quero ser curado, eu quero voltar a enxergar. Jesus fez essa pergunta porque ele quer ouvir dos lábios daqueles que creem o clamor, a oração, a nossa evocação. Jesus é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe da tua necessidade, ele sabe da tua dor, ele sabe das razões das tuas lágrimas. Inclusive Lucas capítulo 12, verso 7 nos diz que ele sabe inclusive o número de fios de cabelo que há na tua cabeça.
Ou seja, não há nada escondido, não há nada oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe, Ele tudo vê. Há duas coisas que quero chamar a tua atenção diante desse texto, especialmente do verso de número 2. A primeira delas é que os mais respeitados teólogos afirmam que este verso provavelmente tenha sido um acréscimo dos copistas, na tentativa de registrar o texto e traduzir o texto, tentando explicar a razão porque havia tanta gente naquele lugar. E é importante que isso fique claro para nós, porque em nenhum outro texto, em nenhum outro momento da história, reconhecido pelo povo de Deus, que houve ou que há algum lugar em que águas são agitadas por presença de anjos para proporcionar a cura. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente, um pouquinho mais à frente. Inclusive, em pesquisas recentes, há um doutor e professor, doutor Rodrigo Silva, ele aponta no seu documentário sobre essa passagem, sobre o tanque de Siloé, sobre os dias e o caminho de Jesus, que existia próximo ao tanque de Betesda, um templo de culto a um deus grego conhecido com o nome de Asclépio. Asclépio era considerado o deus da medicina. Sim, segundo a mitologia grega, Asclépio desenvolveu o dom de cura e desenvolveu a medicina, né, a ciência para a medicina. É atribuído a ele que ele, como o precursor da medicina grega. E ali, próximo ao tanque, havia então essa prática de culto. Mas também, na perspectiva daquilo que a Bíblia nos faz entender do que é idolatria, Jesus foi ali para mostrar que não era daquela água, não era daquele tanque, não era daquele zap, não era daquele tipo de espera que o povo deveria concentrar sua fé, a sua atenção. Mas, por conta desse culto, por causa dessa prática e desse engano, se fortaleceu ainda mais no imaginário popular, que ali suas feridas, suas enfermidades, encontraria cura. Então, por esta razão, essa informação nos faz entender porque havia tanta gente reunida em um só lugar. Mas a segunda coisa que quero chamar a sua atenção, ainda sobre o verso 2, é que Jesus não ficou satisfeito em ver tamanha multidão e tamanha ignorância. Jesus não ficou nem um pouco satisfeito em ver tanta gente cega espiritualmente, idólatra, incrédula, em um só lugar. E muitos deles, descendentes dos patriarcas, muitos deles, conhecedores da lei, muitos deles tinham visto o que tinha acontecido da parte de Deus em todo o tempo. Mas conforme já tinha dito aqui para vocês, que Jesus lamentou Jerusalém, que mata os profetas. Como naqueles dias, há nos dias atuais, pessoas tentando calar a voz daqueles que estão pregando a mensagem no nome do Senhor. É muito mais fácil os homens da atualidade acreditarem em coisas, a submeterem a crendices, do que se aproximar de Deus, do que conhecer as Escrituras, do que se arrepender dos seus pecados. E como aquele homem estão há anos sofrendo à beira de um tanque qualquer da vida. Por isso Jesus se aproxima e não usa absolutamente nada a não ser a própria palavra. E a Bíblia Sagrada nos entende que pela palavra tudo se criou. Deus tudo criou.
Gênesis 1, e lá está escrito, em que Deus olha para o mundo, para o caos, e diz, haja luz, e houve luz. E foi assim que tudo se criou. Por isso, João, no capítulo 1 deste evangelho, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então agora Jesus faz uso da palavra. Jesus não se submete à crendice. Jesus não disse àquele homem, vá ao lago. Mesmo o homem dando desculpa, que não conseguia ter cura, porque todas as vezes que havia um movimento nas águas, antes que ele conseguisse chegar arrastando-se até as águas, um outro ia no seu lugar. Até hoje nós nos indignamos quando percebemos alguém furando a fila, não é verdade? Principalmente quando nós estamos atrás, no final da fila. Imagine a indignação no coração daquele homem. Imagine como aquele homem estava se sentindo enganado. Alguém usando de trapaça e o deixando para trás. Mas Jesus se aproximou dele e fez a pergunta, queres ser curado? Jesus queria mostrar para aquele homem onde ou em quem ele deveria colocar a sua fé, a sua esperança. Jesus também aproveita para revelar não apenas àquele homem, mas ao mundo inteiro quem ele é. Quem ele é. Então agora você entende o porquê da multidão e o porquê que Jesus deixou a festa e foi ao tanque de Betesda. Ele foi atender um pedido de socorro de um homem que estava sustentando a sua esperança em boatos. Então ele não apenas estava enfermo do corpo, ele estava enfermo também da alma, ele estava cego espiritualmente, porque ele tinha baseado a sua fé e sua esperança em boatos. Talvez como aquele homem, você que me ouve desta hora, esteja colocando tua fé, baseando a tua fé em boatos. Então eu te convido a ler a Bíblia, eu te convido a estudar as Escrituras, eu te convido a conhecer a Jesus, a fazer uma aliança com Ele, a ter um relacionamento pessoal, para que dessa forma você não seja enganado por nenhum boato, por nenhuma mentira, por nenhuma heresia, muito próprio dos nossos dias. Você já percebeu como os boatos avançam muito rapidamente, mais do que um fato, uma verdade? Por isso se alastra cada vez mais as heresias, os falsos profetas, os enganadores, os mercadores da fé, aqueles que usam o púlpito para benefício próprio e para enganar o povo. Mas Jesus de Nazaré, o poderoso Senhor, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não faça como aquele homem que estava morrendo em sequidão, perdido no tempo e no espaço. Pois, enquanto você estiver colocando a tua fé em coisas, em homens, coisas criadas, você estará correndo o risco de continuar como aquele paralítico, definhando à beira de um tanque desta vida. A segunda coisa que quero chamar a tua atenção é que Jesus desafiou aquele homem a erguer a fé. Jesus perguntou, queres tu ser curado? E em seguida Jesus dá uma ordem para ele. A pergunta parece óbvia. Mas Jesus fez a pergunta porque Ele deseja ouvir o clamor, as orações. Ele sabe do que está no teu coração.
Ele sabe do que passa na tua mente. Mas a pergunta dita àquele homem é dita a nós: o que tu queres? Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Note que o homem não disse imediatamente o que ele queria, mas ele se limitou a uma desculpa. Seria mais ou menos assim nos dias de hoje: tu sabes, Senhor, nada posso fazer quando as águas são agitadas, não há ninguém que me ajude. Então a pergunta é: o que é que esse homem estava tentando dizer a Jesus? O que será que ele estava tentando esconder? Porque ele estava por trás daquela justificativa. Porque ele não disse logo o que ele queria. Que desculpas você tem feito a si mesmo para não fazer coisas que você sabe que precisa fazer, para tomar decisões que você sabe que precisa tomar? Porque você tem se escondido atrás, talvez, de um cigarro, atrás de um copo de uma bebida, atrás de uma tela de computador? O que você tem feito da sua vida? Se for necessário você levantar do lugar aonde você está, como aquele homem que jazia há 38 anos, quanto tempo você tem dado essas desculpas a si mesmo? Então eu vos digo que a presença de Jesus naquele lugar era o cumprimento da promessa, da pregação, da profecia de Isaías, quando disse no capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz que ilumina a vida humana. Jesus é a luz que você precisa, a luz da verdade, a luz que traz transparência, a luz que torna o que está oculto, o que está escondido, o que é o engano, para que você não se mantenha em boatos, se você não mantém a sua vida baseada em mentiras, mas na verdade, Jesus é a verdade. Jesus é a cura que você precisa. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo para todos os paralíticos, para todos os enfermos daquele lugar. Jesus é a cura para os dilemas da tua alma ferida. Jesus é a solução para a tua dor. Jesus é o bálsamo para a angústia e a dor do teu coração. Jesus é a fonte de graça para te libertar dos vícios, da opressão, da tormenta da tua alma. Sim, Jesus é a libertação daquilo que lhe paralisa. É a cura para os teus sentimentos. É a cura para a sua dependência. Quantas pessoas têm dependência de coisas? Não está na cama como aquele homem, mas está paralisado em determinadas coisas, sem coragem de assumir uma postura contra o mundo, contra o pecado, e andar à luz das Escrituras. Por isso que Jesus é a luz, para que você não seja enganado e não se acomode em viver à sombra, mas viver à plena luz do dia. E Jesus é como o sol do meio-dia. Então a cura da tua vida não está no tanque, como não estava para aquele homem no tanque. Não está no imaginário popular, não está naquilo das concepções de que aquilo que você aprendeu desde a sua infância, aquilo que você aprendeu dos seus pais. Você precisa saber e viver na perspectiva de que Jesus é a fonte da água da vida, que mata a sede do sedento, que Jesus é suficiente para a tua vida. A terceira e última coisa que chama a tua atenção desse texto é que Jesus é maior. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o maior dos maiorais. Ele está acima dos governantes dessa terra. Ele está acima dos mestres, dos gurus dessa terra. Ele está acima da medicina. A medicina consegue chegar a um diagnóstico, mas só Jesus tem a cura.
Jesus deu provas a todo o povo que ele é maior do que aquele tanque, e é a pseudo, e o pseudo poder de cura. Jesus nos provou que o poder da graça e da sua misericórdia é suficiente para nos libertar de todo o mal, para nos livrar da escravidão como resultado do pecado e da idolatria. Há outra coisa que Jesus nos ensinou nesse texto. Que a religião não pode substituir o relacionamento com Ele. Note que aquele homem foi curado da sua enfermidade. E Jesus disse, toma o teu leito e anda. Jesus não pegou aquele homem e o ajudou a descer sobre as águas. Não, toma o teu leito e anda. Então, o que nós precisamos é da palavra dele. Não é se esconder atrás de uma religião. Porque, às vezes, algumas pessoas estão na igreja há tanto tempo, estão tendo acesso a práticas culticas, e sobre essas práticas se acostumaram a viver. Está na igreja, mas está fora de Cristo. Participa dos cultos, mas não deixa que Cristo participe integralmente da sua vida. Então ele continua prostrado como aquele paralítico, se escondendo atrás de uma tradição. Então esse texto está nos ensinando que Jesus está acima da tradição, da religiosidade, está acima dos deuses deste mundo, e só Ele é a cura do corpo, a cura para as emoções, a cura para os seus pensamentos, a cura, a solução para a tua família. Você não deve se justificar por alguns erros, por algumas falhas, por alguns pecados, por causa dos erros dos outros. Outro dia, estávamos conversando sobre isso, que as crianças costumam dizer assim para a mãe, mãe, todo mundo faz. E uma mãe, na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo na sua sabedoria, disse, mas você não é todo mundo. Se todo mundo, se todo enfermo estava no tanque, naquele tanque, no tanque de Betesda, se todo mundo estava acreditando naquilo, se todo mundo estava prostrado àquilo, se todo mundo estava prostrado a uma cultura, e a cultura é uma coisa boa e rica de cada povo, mas que ao mesmo tempo pode ser traiçoeira, enganosa, mentirosa. Já encontrei pessoas que dizem, eu sigo a religião dos meus pais, nasci nessa religião e nessa religião vou morrer. Ora, amigo, quando eu nasci, eu morava em casa de taipa. Eu não tinha água encanada. Eu não tinha energia elétrica em casa. Mas nem por isso eu quero voltar àquelas práticas que os meus pais podiam me oferecer. Eu conheci muitas práticas dos meus pais e que eu tive que recusar, porque à luz das Escrituras não dava para eu seguir aquilo como exemplo. Por mais amor, por mais seriedade que eles tivessem, maior zelo que tivesse por mim. Então, Jesus trouxe luz, luz do conhecimento, luz da sabedoria, luz da orientação, luz que nos livra do abismo, do tropeço, daquilo que pode manter a nossa alma prostrada a uma coisa que não edifica. Então o homem ouviu a voz do Senhor, pegou no seu leito e se foi. Tão empolgado com a cura, que ele não se preocupou em saber quem tinha dado aquela palavra para o curar. O texto diz claramente que ele foi curado no sábado.
com um leito sobre os seus ombros, foi ao templo, porque naquela época, quando as pessoas eram curadas, elas iam até o templo, iam até a presença dos sacerdotes, e os sacerdotes orientavam que tipo de oferta ela deveria dar como forma de gratidão ao Senhor. Então ela estava com um leito sobre os seus ombros, e alguém disse: hoje é sábado, não é lícito carregar um leito. Aquele homem disse: sim, mas aquele que me curou disse que eu tomasse o meu leito e fosse, seguisse o meu caminho. Ora, aqueles homens poderiam se alegrar com a cura do outro, mas eles não se alegraram. Eles estavam mais preocupados com o sábado, com a tradição, com a lei, do que um homem que estava paralítico durante 38 anos e agora estava andando sobre os seus próprios pés, sendo o protagonista da sua história, podendo encarar as pessoas, olhando-os nos seus olhos, falar quem ele era, viver os seus sonhos, seguir atrás dos seus projetos. Aproveito esse momento para lhe dizer uma coisa: a religião às vezes mantém o homem que conheceu a Cristo e que é livre em Cristo, curado em Cristo. Às vezes a religião leva o homem à mesma postura de servidão, de prostração, de paralisia. Então eu quero lhe dizer uma coisa a você que tomou a decisão para seguir a Cristo. Você que está no início da sua experiência com Jesus. Você que tomou a decisão recentemente, talvez meses, talvez 1 ano, 2. Ora, quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, não são poucas as pessoas que aparecem no nosso caminho, como aqueles judeus, para tentar nos desanimar na fé. E às vezes, essas pessoas fazem isso, não é por mal, é por um zelo, mas um zelo cego, um zelo sem entendimento. Por isso que gosto muito do texto, quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2. Ele diz: pois, irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, para que vocês apresentem um culto ao Senhor racional, um culto com entendimento. Porque algumas pessoas estão, nos dias de hoje, prestando um culto a Deus, mas elas não entendem porque elas fazem o que fazem. Elas não entendem porque estão fazendo campanhas. Elas não entendem porque estão fazendo sacrifícios, e sacrifícios de tolos. Porque elas não consagraram a vida dela a Jesus. Elas estão consagrando a vida delas ao discurso de um homem. E não são apenas aqueles que estão com determinadas vestes e fazendo uso de um microfone. Isso se multiplica no meio de todo um povo, que às vezes estão sendo zelosos de algo que elas não entendem. Então, às vezes, com essas posturas, você vai encontrar pessoas tentando, pela cegueira dela, lhe tornar um cego. Pela paralisia dela, tentando lhe tornar um outro paralítico. Como aqueles judeus fizeram, achando que estava fazendo um favor para Deus. Mas há uma coisa que você e eu devemos dar atenção. Por isso, quando o homem foi questionado, ele disse, ele ouviu de Jesus melhor. Ele encontra Jesus no templo e Jesus disse uma coisa que serve para nós. Ele disse: olha, que já está curado. E Jesus acrescentou: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus não disse: olha, agora você precisa ir ao templo toda semana. Jesus não disse: agora você tem que ser um dizimista dessa outra forma. Jesus não disse nada sobre a lei, Moisés e os profetas. Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que nos leva a entender como Jesus é conhecedor da vida, do mais oculto que há na mente e nos corações humanos, que aquele homem estava com aquela situação, talvez como resultado daquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou, e ele terminou colhendo. Mas agora,
Essa advertência serve para nós. Que Jesus cure o teu coração, cure a tua alma, cure a tua enfermidade, cure a tua ferida, cure a tua consciência, cure as tuas emoções. Entretanto, não peques, para que não te suceda coisa pior. E aí, eu lembro do que Jesus disse, ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34. Em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E para concluir, eu quero ler para você o texto de Romanos, no capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo, homem de Deus, ensinava sobre todo o povo. Então, Romanos 6, verso 11 a 14 diz: assim também vós, considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento do que lhe é justo, de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aleluia! Não é da tradição, não é dos boatos, não é das crendices, não é da religião dos nossos pais, mas é de uma vida com Cristo para vencer o pecado. Olha, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Você sabia que muitas das enfermidades do nosso corpo é fruto da forma com que nós nos alimentamos, nos comportamos, até mesmo do que cremos? Pois é, quantas pessoas já ouvi andando por aí com a seguinte frase: dizem que a bebida mata lentamente. E lá dá a resposta: e daí? Eu não tenho pressa. As pessoas fazem as suas escolhas, mas o corpo padece como fruto dessas escolhas. O pecado escraviza o homem. E a Bíblia diz, aqui mesmo em Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus amou aquele paralítico. Jesus ama você. Jesus ama as pessoas. E Ele odeia o pecado, odeia a mentira e a idolatria. Rogo em oração por você, que Jesus hoje e sempre seja a fonte da tua esperança. Oro para que você jamais fique preso a tradições de homens. Oro a Deus para que você obedeça pela fé, mesmo contrariando pessoas, contrariando seu coração, mas obedeça pela fé. Se levante de onde você caiu pela fé. Não fique prostrado ao que paralisa você emocionalmente, psicologicamente, ao que paralisa você a ambientes, a situações, mas antes erga a sua fé, submeta à vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. Se voltes para Jesus e mantenha a sua fé nele, porque Ele é a luz da tua vida, Ele é a cura da tua alma. E como Ele curou aquele paralítico, ainda hoje continua curando pessoas, curando da cegueira espiritual, curando do alcoolismo e de tantos outros vícios. Jesus continua curando famílias. Quantas famílias estão firmes, restauradas? Quantas famílias estavam destroçadas pelo pecado, pelo mundo, por seguir as trevas, e foram restauradas? Então, como Jesus operou maravilhas naqueles dias, eu creio que Ele continua operando maravilhas
mas que você siga fielmente ao Senhor. Que Deus te abençoe. Oro pela tua decisão em andar pela fé, em andar com Jesus, em andar na luz. Ergue-te, foi o que Jesus disse, eu te digo agora em nome dele. Ergue, tome o teu leito e anda. Ou seja, que aquilo que te aprisionava não te aprisione mais. Seja liberto no poder e no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você tem fé suficiente nesse momento para fazer um voto com Cristo? Você tem fé suficiente para deixar a sua vida, o pecado, para fazer uma aliança com Jesus? Você tem fé suficiente para levantar-se dessa situação que se encontra, para andar na luz? Se você está tomando essa decisão, incline a sua cabeça. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, como um ato de entrega, de oferta ao Senhor, da tua vida, do teu caminho, dos teus sentimentos, das tuas emoções, para viver a luz da palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho, me dirijo a Ti em oração. Coloco essas pessoas diante do Senhor. Não sei o que ela necessita, mas sei do que elas precisam. Elas precisam da palavra do Senhor. Traz essa palavra viva e eficaz, suas mentes e seus corações, que elas possam se erguer da situação em que se encontra. Aos que estão prostrados, que eles possam ao menos sentar-se. Aos que estão sentados, possam pelo menos ficar em pé. Aqueles que estão em pé, possam pelo menos andar. E aqueles que andam, possam pelo menos correr em direção à tua presença, correr em direção a esta fonte de vida e graça que é o Senhor. Seus corações, suas vidas, suas mentes sejam curadas por Jesus. Que elas não tenham medo, nem receio de abandonar os pecados e servir a Cristo. Eu oro pela família que está destroçada para que haja restauração. Oro para que o enfermo seja curado. Oro para que o cego espiritualmente possa enxergar o Senhor. Oro para que o Senhor continue operando maravilhas em todo lugar. Oh Senhor, nessa certeza nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua decisão e até os nossos próximos encontros. Lembrando aos irmãos que toda terça-feira nós estamos reunidos online em PGM. Estamos também orando durante a semana. Quinta-feira nós estaremos também online, nosso encontro na escola bíblica, nós teremos momentos de oração. E no domingo também estaremos reunidos nesse mesmo canal. Então, se isso falou ao teu coração e você quer que outras pessoas possam ouvir e cultuar o Senhor, envie esse vídeo para essas pessoas também, dê o seu like, tá bom? Em nome de Jesus. E a outra coisa que eu quero avisar, nós teremos a nossa primeira reunião pública em outubro, dia 11, próximo domingo, de hoje a 8. Mas para isso, são 50 vagas, 50 lugares, reunião com 50 pessoas. Nós recomendamos que os idosos, eles não venham nesse primeiro momento, ainda perseverem em casa. E as crianças abaixo de 12 anos também, né? Então, a partir de 13 até 59 anos, possa participar. Mas, para isso, você precisa ligar para a igreja e dar o seu nome, colocar no nome da lista, para que a gente possa reservar o teu lugar. Tá bom? Lamentavelmente, nós ainda teremos essas restrições, mas é por amor, tá bom? Cuidando, zelando por cada um de vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A todas as crianças que estão assistindo, esse é o mês das crianças, um beijo no coração de cada uma delas. Receba o nosso abraço virtual, mas com muita sinceridade, tá bom? Que Deus te abençoe. E eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e o teu lar, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz. Que a paz do Senhor reine no teu coração, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.